Vamos para a questão de número 65. Ela diz: a Constituição Federal de 88, em seu artigo 2º, adota a tradicional separação de poderes. Assim, o legislador constituinte garantiu relativa independência a cada um dos poderes legislativo, executivo e judiciário, como mecanismo apto a assegurar os fundamentos do Estado democrático de direito. Considerando que as constituições escritas foram concebidas com o objetivo precípuo de fixar instrumentos normativos de limitação do poder estatal, assinale a opção correta. A separação de poderes está fundamentada no princípio da independência funcional. Apesar da especialização dos poderes, existe uma subordinação das funções. Não há aqui subordinação de funções, e sim uma harmonização entre poderes. Então, não se fala em subordinação de funções. A especialização funcional confere a cada um dos poderes do Estado uma função precípua, correto? A função típica, que a doutrina denomina de função harmônica. Assim, embora o Poder Executivo disponha da função executiva, poderá exercer funções típicas dos poderes legislativo e judiciário, caso haja autorização. Aqui está errado. Não é necessário uma submissão, uma autorização para que um determinado poder, o poder executivo, exerça uma função atípica. Em razão da necessária harmonia entre os poderes, o Poder Judiciário exerce sua função típica voltada para a atividade jurisdicional, solucionando lides que lhe são apresentadas, mas também poderá exercer a função atípica de legislador, contanto que observe as regras do processo legislativo. Não há isso, de observância das regras legislativas. Então, aqui temos uma função que traz uma independência também entre os poderes, não sendo necessário essa submissão de um poder ao outro no momento do exercício da função. Então, o poder executivo, nas funções típicas, por exemplo, de instituir políticas públicas de governo, com base no texto constitucional, ele pode também praticar funções atípicas, como, por exemplo, de editar medidas provisórias e julgar, por exemplo, processos administrativos instaurados. Então, aqui tem uma função típica de promover essas políticas públicas na seara administrativa, mas também tem outras funções atípicas, como editar medidas provisórias, que faz parte da função legislativa, e também julgar processos administrativos, que faz parte da função judiciária, não precisando, nesse momento, de pedir autorização nem do legislativo, nem mesmo do judiciário. Por quê? Porque aqui há normas próprias que vão estabelecer essas funções. Em razão da independência orgânica, os membros do Poder Legislativo gozam das denominadas imunidades parlamentares, com um conjunto de prerrogativas que lhes permitem atuar com independência no exercício da fiscalização do Poder Executivo. Isso aqui foi retirado do curso de Direito Constitucional de Paulo Roberto de Figueiredo Dantas, que fala exatamente isso. Fala o seguinte: é por força da independência orgânica, por exemplo, que os membros do Poder Legislativo gozam das chamadas imunidades parlamentares, ou seja, de um conjunto de prerrogativas que lhes permitem atuar com liberdade e independência, podendo, por exemplo, exercer a função típica de fiscalizar os atos do Poder Executivo sem receios de sofrerem ameaças ou efetivos abusos por parte dos membros deste poder. Então, é isso que está presente no livro de Paulo Roberto de Figueiredo Dantas. Em razão do disposto no artigo 2º da Constituição Federal de 88, tanto a independência orgânica quanto a especialização funcional, típicas da divisão dos poderes, devem ser exercidas de forma absoluta, não é aqui absoluta, tendo em vista que é necessária uma harmonia entre os poderes, conforme já previsto na Constituição Federal no artigo 2º. Então, aqui está o erro. É isso.